Esta serie de webinarios surge a partir de un conjunto de proyectos que GWP financió sobre fines del año pasado. Y bueno, estos son la presentación de los resultados de estos proyectos. En este sentido ya hemos presentado, este es el último de los proyectos que vamos a presentar, pero no porque sea el último el menos interesante. Este proyecto se llama Concepciones metodológicas para articulación de la base cartográfica de los recursos hídricos de cuencas hidrográficas transfronterizas. Desde GWP ha tenido una tradición grande el trabajo con cuencas transfronterizas. En GWP Sudamérica se tiene bastante trayectoria en lo que ha sido cursos de derecho del agua, lo cual nos parece muy importante, pero también nos parece importante enfatizar en la necesidad de datos. No solamente que sea una negociación a nivel de las cancillerías y las diplomacias, pero también que esas negociaciones se basen en la buena obtención de datos de las cuencas compartidas, para que los técnicos puedan así dialogar en forma fructífera. En este caso, son 4 profesionales que Leandro va a presentar, y que yo solamente aprovecho para mandarle un fuerte abrazo al profesor Carlos Saito, que forma parte de este proyecto, y que bueno, fue presidente de GWP Brasil, presidente de GWP Regional, y que bueno, le mandamos un fuerte abrazo para que se recupere lo antes posible, como estamos seguros que así lo va a hacer. Recuerden que este webinario va a tener una duración de 1 hora, lo vamos a grabar, así que en unos días esta grabación va a estar en nuestra página web. Y a medida que Valdir vaya presentando, si quieren poner sus preguntas o consultas en el chat, porque luego tendremos un rato para ir conversando. Con esto tengo el gusto de darle la palabra a nuestro presidente regional, ingeniero Leandro Díaz. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos los participantes. En primer lugar, les quiero pedir disculpas a Valdir y al resto de los autores de que, bueno, estamos hablando en español, pero como hacemos con mi amigo Carlos Saito, él habla lentamente en portugués, yo le contesto en español y viceversa, y nos entendemos bien, ¿no? Así que, como decía Alejandra, esta es la última presentación, pero digamos es la última porque había que generar un orden nada más, porque creemos de que es un tema muy importante, como está nuevamente, como otros que hemos planteado en estos webinarios, son temas centrales de la Global Water Partnership, porque son herramientas para la gestión de cuencas transfronterizas o de aguas compartidas. Tal como decía Alejandra, esto es complementario a lo que ha venido haciendo la GWP Sudamérica, que estaba más ligado al tema legal, pero también tenemos que trabajar sobre esta temática ligada al manejo de los datos y al poder trabajar con una misma base de lenguaje y la misma datos equivalentes, datos que sean comparables. Que este proyecto haya sido hecho en Brasil es muy significativo, porque Brasil es uno de los países con mayor cantidad de cuencas compartidas que tenemos, y de hecho el haberlo centrado en 2 cuencas de los sistemas que tiene hídricos importantísimos a nivel mundial, Brasil, en 2 sistemas distintos, nos permite tener 2 referencias un poco diferentes. Bueno, los sistemas hídricos siempre presentan situaciones
y visiones distintas para los ubicados aguas arriba de las cuencas y aguas abajo, tanto por las consecuencias, por el funcionamiento de estos sistemas, como por los distintos usos que generalmente implica esto. Esto generó situaciones, no digamos de conflictos, pero sí situaciones delicadas entre regiones y países, entre, digamos, entidades que son parte del mismo territorio, de la misma cuenca, pero en países diferentes. En Argentina también tenemos estas situaciones por el manejo federal de los recursos hídricos entre distintas provincias. Hoy, y desde que trabajamos en la gestión integrada del recurso hídrico, estamos tratando de desarmar estos escenarios de conflictos. Hoy tenemos que los territorios se ven desde el cielo, ¿no es cierto?, a través de satélites, tenemos datos disponibles de esos territorios, de esos recursos hídricos en la web. Sin ir muy lejos, estamos trabajando mucho con el monitor de agua dulce para el indicador, el ODS 661, donde tenemos datos de todos los países a nivel global, que cualquier ciudadano global hoy puede acceder. Por ello es importante también en este momento prestar atención a estas cuestiones que Valdir ha desarrollado conjuntamente con los colegas, de las diferencias metodológicas tanto para la delimitación de las cuencas como de los datos, porque tenemos situaciones que van desde la toponimia, la morfología, hasta la forma de considerar la información hidrométrica. Creo que en estos últimos años, se han producido cambios muy importantes en la manera de afrontar la gestión y la valoración del agua. Y la hipótesis de trabajo desde el conflicto, a través de la metodología de la gestión integrada del agua, en función de un desarrollo sostenible conjunto de la región, han avanzado mucho. Por ello, desde GWP Sudamérica, trabajamos con estas temáticas desde hace bastante tiempo. Y en este caso, presentado por el presidente de GWP Brasil, el doctor Valdir Stanque, quien es de profesión geógrafo, pero tiene maestrías en geología y un PhD en ecología. Él es profesor asociado en la Universidad de Brasilia y coordinador de algunos programas de posgrado de esa misma universidad. Él es también el director científico de la Asociación Brasileña de Climatología, miembro del Consejo Fiscal de la Asociación de Posgrado en Geografía, y es un investigador bastante prolífico en temas ambientales, especialmente ligado a los recursos hídricos, al clima, a la biogeografía y a los ecosistemas. Es por ello que le damos la bienvenida a Valdir, como dijo Alejandro, extensiva al resto del equipo que ha estado trabajando, y bueno, escuchamos tu presentación. Adelante. Muito bem. Muchas gracias, Leandro, por la presentación, y los amigos que están presentes, Alejandra, Marcelo, Corina, colegas, Héctor, que estamos nos conociendo hoy. Bueno, voy a hablar en portugués porque creo que fica un poco mejor. Y podemos, despacito, ir hablando. Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento à GWP pela oportunidade de ter auxiliado neste projeto com financiamento e aprovação desse projeto. Foi bastante importante, né, esse aporte. Agradecer aos colegas que participaram comigo, ao Carlos Saito, a Gabriela e o Romero, que estiveram comigo neste projeto. Então, eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se vai dar certo.
E vamos fazer o compartilhamento aqui. Não sei se eu tenho autorização para compartilhar a tela, Marcelo. Sim, você tem. Ah, está. Aí está. Agora sim. E vou fazer a minha apresentação, então, aqui. Bom, então o projeto com o financiamento da GWP e com o apoio da Universidade de Brasília, onde nós estamos lotados, né? Trabalhamos aqui, eu como professor, o Carlos Saito como professor, a Gabriela e o Romero como estudantes, né? Vinculados às pesquisas que nós temos no Departamento de Geografia e no Departamento de Ecologia. A gente fez essa proposta, né, de concepções metodológicas para a articulação de base cartográfica dos recursos hídricos das nossas bacias hidrográficas transfronteiriças. Este debate, para nós, é um debate que eu considero já bastante antigo, já faz muito tempo que temos discutido essa questão. Eu falava antes de começar a palestra aqui, a fala com uns colegas de que desde 2002 nós começamos um trabalho num projeto multilateral envolvendo Brasil, Uruguai e Estados Unidos na bacia hidrográfica da Lagoa Mirim, e desde então essas questões de articulação de bases cartográficas, elas se colocaram sempre como um obstáculo, com uma certa dificuldade em fazermos uma gestão ou uma análise que seja mais integrada ou integrada dessas bacias hidrográficas nas regiões de fronteira política administrativa do Brasil, né? Então, esse debate não é um debate novo, a gente já tem várias experiências em várias instituições, em escalas diferentes, mas ainda essa concepção metodológica que a gente está chamando aqui, a gente vai abordar bastante isso, ou vai focar mais nisso hoje, ela ainda foge um pouco daquilo que nós entendemos enquanto grupo de pesquisa que tem se debruçado sobre isso, ainda demanda uma discussão mais profunda e mais aplicada, focada aí na questão da gestão política e governamental dos países, né? E o Brasil, como um país continental, né? O Brasil tem uma representação territorial bastante significativa na América do Sul, do ponto de vista físico, e isso nos leva a uma diversidade de fronteiras, né? Desde fronteiras mais úmidas até as mais secas, da onde a gente tem uma diversidade cultural de norte a sul nessa fronteira, enfim, uma diversidade grande nesse território e nessas fronteiras, né, interagindo com os países vizinhos. Então, o objetivo geral do nosso projeto, e alguns objetivos mais específicos, mas o grande objetivo desse projeto, nós propormos, né, um modelo ou uma concepção de modelo e especificar, do ponto de vista epistemológico e metodológico, a estruturação de uma base de dados ou de uma proposta de construção de base de dados multiescalar, né, em diferentes níveis de escala cartográfica, sobre bacias transfronteiriças da América do Sul, partindo, então, de dois estudos que a gente chamou aqui de estudo piloto, né, para duas bacias hidrográficas transfronteiriças que estão dentro desse contexto do território brasileiro. Se a gente olhar, né, de norte a sul, a gente tem uma diversidade gigantesca de bacias e de processos, né? Então, essa a nossa grande preocupação
e a nossa inquietação enquanto pesquisa e motivação para dar discussões e envolver as discussões de cunho transfronteiriço envolvendo recursos hídricos. Entendemos que isto é basilar para a gente poder entender os processos de gestão do território, de gestão dos recursos hídricos, não só dentro do Brasil, mas também articulando e compartilhando essas informações com os países vizinhos, sem que a gente fique amarrado ou limitado a algumas nuances, às vezes, que fogem da questão técnica e científica e vão para questões mais de ordem política. Ou seja, a gente entende que fazer este tipo de discussão é base para que a gente possa chegar a uma discussão política mais consistente. O caso brasileiro, classicamente, nós temos duas, bastante conhecidos, né, e muito difundido, nós temos duas situações bastante gerais, né, que exigem olhar para isso tudo de maneira integrada. A primeira, ao norte, né, a questão da bacia amazônica, na qual o Brasil está na condição de receber os recursos hídricos originários das nascentes que estão, todas elas, ou a grande maioria das nascentes da bacia amazônica, fora do território brasileiro. Né? A gente tem algumas nascentes no território brasileiro, aqui no centro do país, mas a grande maioria das nascentes está fora do território brasileiro. Então, nós recebemos esse recurso hídrico e é uma condição peculiar se a gente for olhar os cuidados, a gestão desses territórios em comparação com a gestão territorial brasileira, questões de governança em cada país e como o Brasil também se comporta ou se relaciona com essa questão da governança dessa água que chega ao território e da água enquanto elemento de integração dos ecossistemas e da dinâmica ambiental, né? Não olhar a água só pela água. No caso da bacia, conhecida Bacia do Prata, nós temos uma situação inversa, né? A grande parte dessas nascentes, da origem desses recursos hídricos está no território brasileiro, e neste caso nós somos os emissários desses recursos, e esses recursos vão transitar em direção ao sul, né, chegando aos países vizinhos, aí, mais especificamente Paraguai, Argentina e uma parcela significativa do Uruguai. Então, é uma condição diferenciada que nos levaria, né, eu costumo fazer essa analogia, nos levaria a nos preocuparmos muito mais com aquilo que a gente está fazendo, atuando e como está sendo o processo de uso e apropriação desses recursos naturais na Bacia do Prata, porque, afinal de contas, esta água ela sai do nosso território e segue adiante, e as repercussões disso, se a gente estiver poluindo ou cuidando, vão atingir os nossos vizinhos, que são que a gente deveria ter o maior cuidado com relação a isso. E tem uma outra condição, né? Então são duas condições gerais, assim, uma que a gente recebe o recurso hídrico e na outra que a gente envia, digamos assim, o recurso hídrico, por uma questão de topografia, de geomorfologia, né, natural. Mas eu sempre chamo atenção, eu gosto de chamar atenção, que nós temos uma bacia hidrográfica pequenininha aqui, bem pequena, que é a bacia da Lagoa Mirim, que ela tem uma condição peculiar, porque é uma lagoa que integra dois territórios, né, o território brasileiro e uruguaio, e ela não tem uma condição necessariamente de receber ou enviar, assim, é uma integração literalmente de recursos hídricos, né? As duas bacias de contribuição drenam para essa lagoa, e essa lagoa ela tem a sua dinâmica, né? E é objeto de vários estudos, de várias pesquisas há muitos anos também, mas é uma bacia pequena, né? Tem aproximadamente aí 75 mil quilômetros quadrados, então é uma bacia relativamente muito pequena no contexto nacional, mas é uma condição significativa para a gente pensar gestão de recursos hídricos e como que a gente pode, então, nós, pesquisadores
gestores públicos, seja lá qual for o envolvimento, pensar nesses processos. Então, essas situações, elas definitivamente exigem cada vez mais olhar de maneira integrada para os recursos naturais, e nesse caso de maneira muito mais especial, muito mais pontual e focado a questão dos recursos hídricos, né? Que vai, se a gente olhar para isso, pode ser capaz de fornecer subsídios bastante significativos para aquilo que a gente poderia chamar de gestão compartilhada transnacional. Esse termo, gestão compartilhada transnacional, alguns países ainda resistem, né? Não só na América do Sul, o Brasil mesmo, do ponto de vista diplomático, tem uma certa restrição em usar o termo de compartilhamento ainda, preferem outras terminologias, mas, na minha modesta opinião, eu acredito que a gestão compartilhada transnacional seria um caminho importante. Mas a gente não pode fazer isso sem pensar em como os países pensam nas suas bases de dados, né? Se nós olharmos a realidade de cada país desse continente sul-americano, nós vamos encontrar uma infinidade de concepções, de metodologias e de abordagens cartográficas para geração de dados de topografia, de drenagem, de recursos naturais, de vegetação, né? Eu costumo dizer que o tamanho do Brasil, às vezes, nos levou a inviabilizar levantamentos cartográficos de detalhe. A gente, no Brasil, temos ainda uma grande defasagem com relação a isso no cenário nacional, e é uma demanda, uma discussão bastante importante que ainda deve ser feita. Então, se temos, enquanto uma grande comunidade sul-americana, uma integração que foge a qualquer prerrogativa, a qualquer vontade pessoal ou política que seja, porque os recursos hídricos eles transitam de maneira bastante fluida, literalmente, por essas fronteiras. Nós deveríamos, então, nos preocupar com isso e tentar buscar caminhos. Nessa perspectiva é que nós, então, desenhamos aquilo que nós chamamos nesse projeto do nosso mapa conceitual, né? É uma proposta de mapa conceitual metodológico no qual nos debruçamos um tempo, e obviamente que esse mapa ele pode ainda ser melhorado, trabalhado. Os mapas conceituais eles sempre estão em contínuo processo de construção. Mas, basicamente, nós apegamos, né, nós trabalhamos em 3 eixos basilares. O primeiro eixo, né, sempre partindo aqui dos países, né, que compõem esse território sul-americano, né, eles tratam de maneira clássica e histórica, de maneira isolada, a elaboração das bases cartográficas das bacias hidrográficas, né? Ou seja, cada país faz o seu mapeamento até chegar na fronteira, e da fronteira para o outro lado do rio, problema do vizinho, mais ou menos assim que historicamente temos tratado este tema. Geramos, então, algumas informações geoespaciais, né? Essas informações restritas ao país, elas resultam em práticas, né? Algumas práticas de maneira que vão conduzir a uma concepção bastante isolada, né? Ou seja, toda política pública de recursos hídricos e gestão de recursos hídricos, ela literalmente acaba na fronteira política administrativa, né? Em que pese aquele recurso hídrico ele avançar para outros países ou ele vir de outros países, né? Atende basicamente às demandas domésticas, né, de cada país, e isso não leva àquilo que a gente tem defendido, que é uma integração regional da demanda de recursos hídricos e de gestão de recursos hídricos. Então, esse é um caminho clássico, né, que acontece, né? Então, a gente propõe, na verdade, uma articulação regional, né? Essa articulação regional ela poderia ser pela integração de bases cartográficas, ou seja, construir bases cartográficas que contenham esses mesmos elementos. Em alguma medida,
poucas ações já foram feitas para o cenário global e regional, mas ainda nós não avançamos em escalas que nos permitem tratar isso de maneira apropriada, porque não basta olhar para a bacia inteira do Amazonas, sendo que a gente ainda tem uma demanda muito grande de outras bacias menores dentro, né, as subbacias do próprio sistema amazônico. Então, essa base integrada, partindo de elementos uniformes, escalas uniformes, projeções, coisas que são, para os cartógrafos, coisas que são primárias, basilares, né? Quase que a gente poderia chamar de situações banais. A gente poderia, então, pensar nisso a nível integrado para os países limítrofes da América do Sul, né? Isso viabilizaria uma articulação geoespacial dessas informações, né? E essas práticas, elas poderiam interagir, resultar em práticas, né, colaborativas, levar em conta características do território, e assim a gente poderia fugir um pouco, ou não focar apenas na questão política dos limites topográficos, mas também em outros elementos, né, da drenagem. Atendendo, então, tudo a isto, né, essas práticas e tal, a uma contextualização que não é meramente doméstica, né, das demandas do país, mas também regional, né, atendendo essa questão regional. Se pensarmos assim, nós poderíamos, então, pensar numa análise integrada desses recursos hídricos, né, gerando sistemas de gerenciamento, né, vinculado aí aos ODS, né, subsidiando decisões cooperativas, né, compartilhadas, identificando questões regionais, né, importantes, e aí a gente pode vincular os países, a América do Sul, tentando olhar de maneira articulada para também questões técnicas transnacionais de grupos de trabalho, né, ou seja, montar esses grupos de trabalho, contribuindo mais uma vez, voltando para essa integração, tudo resultando, né, nessa uma política regional de integração e uma integração efetivamente sistemática desses elementos, né? Isto parece, assim, nesta apresentação, para alguns, isso pode soar como até estranho, que nós não temos isso ainda na América do Sul, né? Mas efetivamente não temos, e aí nós fomos em busca de mostrar um pouco disso. Então, eu sintetizei um pouco a discussão deste mapa, né? Ele tem uma série de caminhos aqui mais detalhados, mas sintetizei um pouco para que entendamos isso de uma maneira de mudar o caminho, ou seja, sair desse caminho isolado e buscar o caminho integrado de América do Sul, de uma concepção mais interessante para o processo. A nossa meta, então, nesse primeiro momento, nesse primeiro projeto, nós utilizamos como estudos de caso duas regiões, né, duas bacias hidrográficas, na verdade, a bacia do Amazonas e a bacia do Prata, e dentro da bacia do Amazonas e do Prata, no Amazonas, a bacia dos Solimões, e dentro dos Solimões, a bacia do rio Javari, que são sistemas, né, em 3 níveis de escala cartográfica. Essa é uma outra discussão importante para nós, porque nós não podemos, ou não deveríamos, né, olhar para a bacia amazônica somente como um grande componente hidrológico, um grande corpo hídrico significativo, importante, sem que a gente, enquanto pesquisador, vá naquelas escalas que eu começo a chamar, quando a gente chega na escala do nível do rio Javari, a gente chega na escala local. E isso está muito bem representado, né, nesse pequeno gráfico, um dos, né, eu imagino que esse trabalho todo esteja disponível na GWP para quem tiver interesse na leitura desse trabalho, mas aqui a gente só está mostrando algumas informações, mas vejam que a bacia amazônica ela tem aqui a sua representação percentual aproximada para cada país, né? E aí nós mudamos para os Solimões, alguns países saem dessa divisão, e quando chega no Javari, basicamente a gente tem Brasil e Peru. Mas qual é o significado dessa representação do Javari para os países que não apresentam nenhum compartilhamento? Porque eles estão efetivamente dentro de uma bacia maior.
Então, fazer esses trânsitos, esses passos, essas trajetórias em multiníveis, me parece saudável e importante para que a gente possa olhar para o sistema de maneira sempre integrada, né? Poderíamos aqui avançar. Quais são as subbacias do Javari, né? E qual é o significado disto dentro de um contexto como a bacia amazônica, que é essa bacia gigantesca que a gente tem colocado aí. Então, não só trabalhar nos 3 níveis escalares para mapeamento de drenagem, né, como a gente tem aqui, mas para outros elementos, todos eles, né, olhando para o ambiente como um sistema complexo, dinâmico, né, e que tem as suas repercussões na entrada e saída de energia, aquelas teorias clássicas de sistemas, não é isso? E aí a gente poderia, aqui chegou, né, nesse nível de detalhamento, que foi até onde nós nos propusemos a trabalhar, entendendo, né, direção de fluxos dentro dessa bacia. Por exemplo, aqui trouxe só 2 exemplos daquilo que nós geramos como informação, mas conhecer em detalhe, né, o nível local, para que possa, então, fazer a articulação com os níveis regionais e, por que não, globais, né? Porque se nós falarmos das bacias hidrográficas em processos de degradação, em processos de vulnerabilidade ambiental, nós, então, temos que buscar todos os elementos aqui, direção de fluxo e hypsometria, mas podemos colocar aí dentro de um sistema articulado qualquer outro tipo de informação. O importante é que a gente vá ao mesmo nível de escala, né, local. Então, aqui a bacia do Javari. Para isso, né, para a gente construir isso, né, nós desenvolvemos, né, aí um trabalho do grupo, esse trabalho de tutorial muito encabeçado e organizado pelo nosso colega, o Romero, ficou mais à frente desse processo de organizar isso. Então, aqui eu só trouxe uma tela, mas a gente tem toda uma análise de bacias hidrográficas em SIG, usamos neste caso o QGIS Saga, que é um conjunto de softwares livre, disponível aí para todos os usuários, né? E tentando fazer essa articulação das bases de dados. Então, esse tutorial também está disponível, nós podemos disponibilizar isso para quem tiver interesse, de como tratar esses dados, de como fazer isso. Obviamente que a questão maior é alimentar esses dados, e por isso nós chamamos a atenção da questão de construção de bases colaborativas, né? Aqui eu trouxe mais um exemplo para a gente chegar como quase resultado final, digamos assim, nessa escala de análise, né? Esta é a bacia do Quaraí, na fronteira Uruguai-Brasil, tríplice fronteira, na verdade, Uruguai-Brasil, e aqui já está a Argentina, né? Então, da mesma forma, mas chegando a níveis de mensurações de canais, relação de bifurcação de canais, fazendo toda a parte morfométrica das bacias, né, em escala de detalhe, perfil longitudinal do canal de drenagem, enfim, todos esses elementos, né, eu não trouxe todo o tutorial, só apresentar o tutorial, são mais de 30 slides, né, que está todo detalhado. Então, mostrar até onde podemos chegar se nós tivermos esse processo. Esse primeiro processo que fizemos no projeto, usamos essas 2 bacias como piloto, como teste, e só para essas 2 bacias já temos alguns problemas importantes, né? Assim, que nos dão amparo para tirar algumas considerações, né, que são relevantes. Então, a gente efetivamente precisa, né, ficar atento às diferenças metodológicas para a delimitação dessas bacias hidrográficas em cada país. A gente traz um exemplo na América do Sul, né? Somente o Peru e o Brasil usam o método de Otto-Bacias, né? Conhecido como método de Otto-Bacias. Muito provavelmente, pelo que a gente conhece, são os únicos a adotar esse método, né? Então, nós entendemos que um método uniforme regional seria muito mais oportuno para a gente poder estabelecer cooperações transfronteiriças de água. É necessário
e isso não é novidade, eu diria, mas é necessário que nós tenhamos escalas uniformes de mapeamento cartográfico padronizadas para a cooperação transfronteiriça. Eu comecei a trabalhar na Lagoa Mirim em 2002, 2001, e desde então os nossos grandes problemas eram e continuam sendo ajustar bases de dados. As pessoas, o Brasil tem, o Uruguai tem, ambos disponibilizam, mas toda vez é um processo de integração, de trabalhoso, difícil, onera os projetos, né? E a gente acaba perdendo tempo. Então, pensar num processo de cooperação transfronteiriça, na nossa avaliação, é urgente e necessário. Também é necessário, a partir disso, né, termos bancos de dados, né, precisos para que a gente possa evitar problemas de incompatibilidade de fronteiras, né, sobreposição de bases de dados nacionais. Essas incompatibilidades vão gerar, né, problemas de escala, ou seja, o tipo de levantamento, a metodologia de levantamento, a escala de levantamento dos dados, né, e vão gerar incompatibilidades. Eu tenho visto isso em outros trabalhos, né, que a gente tem feito com outros países, na fronteira aqui com a Argentina, a gente tem algumas questões parecidas, enfim. Isso vai envolver, né, apresentação de dados alfanuméricos complementares, nomes das bacias, ou seja, toponímia, nome do rio principal, né, padronizar tudo isso. Isso pode, mais uma vez, nós estamos falando daquilo que eu chamo de a base, né? A base para que nós possamos chegar a um momento de discussão política com bastante subsídio, com subsídios consistentes, né? Não dá para sentar à mesa do ponto de vista diplomático para discutir política de recursos hídricos sem que a gente conheça a realidade. E a gente ainda, na minha modesta opinião, me permitam, conhece de maneira ainda superficial. Tudo isso apesar dos esforços que já existem de pesquisadores em vários níveis, mas ainda bastante fragmentados em vários projetos. A Bacia do Prata tem um projeto importante, a da Lagoa Mirim tem uma comissão bastante antiga trabalhando nisso, mas que ainda, na minha visão, perde algumas oportunidades, né? O Brasil tem uma agência chamada Agência da Lagoa Mirim, que tem uma base histórica importante, e isso tudo está fragmentado. Então, buscar um grande projeto para isso é algo assim bastante como um sonho, praticamente. Para tornar, então, a gestão transfronteiriça da América do Sul, que a gente consideraria mais viável, né, é necessário, então, seria necessário algum órgão, né, de coordenação. As agências, né, a Agência Nacional de Águas no Brasil, a Agência Nacional de Águas no Peru, a Dinágua no Uruguai, as agências de cada país poderiam ter um grupo de trabalho coordenando tudo isso, né? De maneira sistemática, independente das repercussões políticas de cada momento político da história, porque, afinal de contas, o fluxo hidrológico ele não pergunta quem é o presidente de cada país e simplesmente acontece. E nós precisamos fazer a gestão disso a cada dia, no dia a dia, no cotidiano. Então, acho que esta seria mais uma ação importante a nível diplomático e técnico, né? Técnico-diplomático. Coordenar tudo isso, né? Padronizar todo esse processo. E também, obviamente, hoje a gente já tem condições de fazer isto, né? Tem muitas informações históricas, né? Por conta dos dados que já foram coletados por todas as agências, né? Na questão de dados históricos de morfologia do rio, de hidrologia dos rios, dos usos do solo nessas bacias, né? Por exemplo, os meandros da Amazônia, que podem mudar, né? Isso pode mudar alguma fronteira em determinado momento, né? Enfim, então, fazer esses estudos mais de ponto de vista sistemático. Diante disto, né, nós entendemos, então, que olhar para esse sistema todo leva necessariamente a um esforço, né? Que é um esforço técnico, obviamente, pelo pouco que eu
conheço das relações técnicas entre os países latino-americanos, sul-americanos especialmente. Quando nos reunimos tecnicamente, existe sempre muita boa vontade da parte técnica. Eu tenho desenvolvido alguns trabalhos nisto com os colegas uruguaios há um tempo, também com o Paraguai, e sempre de maneira muito colaborativa. Me parece que eu faço uma pequena crítica já há bastante tempo, que nós, do ponto de vista técnico, ainda não conseguimos convencer os políticos, né? Aqueles que são os nossos representantes políticos a aceitar essa cooperação técnica de maneira mais contínua. Então, o nosso propósito foi fazer essa abordagem conceitual metodológica, que aquele quadro lá do nosso mapa conceitual resume bastante, né, sintetiza toda essa discussão. É uma mudança de paradigma capaz da gente olhar para essas fronteiras de uma maneira um pouco mais integrada, colaborativa, né, não só na área técnica, mas especialmente na área política, para que a gente possa pensar em mecanismos de gestão integrada dos recursos hídricos. Com isto, né, eu vou encerrando. Aqui é um pequeno vídeo que eu consegui registrar no ano passado, durante o ano de 2020, um ano extremamente difícil para todos nós, mas é a tríplice fronteira, Brasil, Uruguai e Argentina. A foz do rio, essa é a foz do rio da esquerda para a direita, né? O rio Quaraí chegando, esse aqui é o rio Uruguai já chegando, né? Então, Brasil, Uruguai e Argentina. E aí, mais uma vez, eu quero agradecer, dizer meu muito obrigado à GWP, aos meus colegas, Gabriela, Romero e Saito, por terem trabalhado comigo, né, nesse grupo fantástico, maravilhoso. Conseguimos fazer o projeto durante este período de pandemia. 2020 foi um ano extremamente difícil para todos nós, está sendo ainda, né, não está fácil, mas conseguimos, acho que, chegar a um resultado interessante, que ainda tem muito a avançar, né? Eu digo que foi o primeiro passo de uma caminhada que ainda nos vai demandar bastante discussão. Então, com isso, mais uma vez, quero agradecer de novo a GWP, agradecer ao Leandro, nosso presidente regional, e aos colegas do escritório regional da GWP, Alejandra, Marcelo, Corina, muito obrigado a todos e obrigado especialmente a vocês que estão nos acompanhando e assistindo. E com isso eu fico à disposição para perguntas e questionamentos. Obrigado. Muchas gracias, Valdir. Muy buena presentación, fue muy clara. Bien el espacio con el idioma también, agradecemos para que todos podamos tener un entendimiento claro del portugués. Si hay preguntas, las podemos ir anotando en el chat. Creo que todavía no tenemos preguntas, o si no las podemos hacer, levantan la mano y las podemos realizar. En principio, una mirada parecería como que es tan de sentido común, ¿no? Lo que tú estás planteando sería tan de sentido común y tan necesario para que nuestros países lograsen un mejor manejo de sus cuencas compartidas, que es extraño que no se logre. O sea, mi pregunta sería, ¿cuál es la principal barrera, o cuál sería la principal barrera como para que esto que tú manejas en el mapa conceptual comience a ir por esa línea distinta, donde se aleja de ese modelo tan aislado para ir a ese modelo más integrado? ¿Cuál sería la principal barrera? Bom, Alejandra, vou dar uma resposta que ainda me parece a mais adequada, que eu tenho utilizado há algum tempo. Infelizmente, na minha opinião, na minha avaliação, é mais do que uma opinião, é uma constatação de várias reuniões que participei, em vários comitês. Fizemos, durante alguns anos, uma série de reuniões na Lagoa Mirim, depois participei de reuniões na Bacia do Prata,
em simpósios, enfim, vários eventos. Existia, inclusive, aqui no Brasil, uma Câmara Técnica vinculada ao nosso Ministério de Relações Exteriores, que era uma câmara, era uma câmara, na verdade ela existe ainda, uma Câmara Técnica focada em gestão, eles falam assim, mas não sei se é bem isso, não seria a palavra adequada, mas gestão de recursos hídricos transfronteiriços. E diante disto tudo, a minha resposta para a sua pergunta ainda é a mesma que eu tenho dito há muito tempo, que é a questão diplomática. É muito difícil convencer os nossos diplomatas, né? E aí eu posso fazer uma crítica suave aos diplomatas brasileiros. Não vou falar dos diplomatas dos vizinhos porque não os conheço, né, profundamente. Mas participei de várias reuniões no Itamaraty, onde os diplomatas eles desconhecem a base, o que significa uma base cartográfica. Ainda existe uma cultura de que uma base cartográfica serve para fazer mapas bonitos. Então, eu tenho uma boa base cartográfica, vou fazer uma série de mapas coloridos, bonitos, e vou pendurar na parede. Enquanto nós tivermos esse tipo de cultura nos níveis diplomáticos e de gestão política, nós temos uma barreira. Nós precisamos, e tem alguns movimentos de pesquisadores, de técnicos, de investigadores que tentam fazer diferente. A gente tem avançado em alguns aspectos, mas se hoje eu faço sempre esse pequeno desafio, né? E o Romero está presente na sala, não vai me deixar sozinho, não vai me deixar na mão. Mas se nós formos fazer uma busca hoje de dados integrados com qualidade para as bacias hidrográficas transfronteiriças, nós não iremos encontrar. Nem na escala global da Amazônia, que é uma grande bacia. A Amazônia é, assim, a vedete do mundo, todo mundo de olho na Amazônia, e nós não temos uma base. Para vocês terem uma ideia, nós começamos a construir a base de drenagem na escala de 1 para 100 mil da Amazônia brasileira, tem o quê? 10 anos, talvez? Dentro de um programa chamado CIVAN-CIPAN, que começamos a construir. Nós não tínhamos base cartográfica completa para a Amazônia na escala de 1 para 100 mil. Isto significa que, se eu não conheço o território, na minha visão, na minha concepção, fica muito difícil ou dificulta muito fazer qualquer tipo de gestão desse território. E não é conhecer de maneira geral, genérica, não, é conhecer na escala local, porque se eu chego, por exemplo, na fronteira do Rio Quaraí, na tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Uruguai, e converso com os arrozeiros que plantam arroz no lado brasileiro e digo para eles, vocês não podem gastar tanta água irrigando o arroz esse ano porque vai afetar os países vizinhos. Provavelmente os arrozeiros não vão gostar do que vão ouvir, mas eu preciso conhecer isso. E então, essa falta de conhecimento, se nós olharmos para a bacia hidrográfica da Lagoa Mirim, que é uma bacia pequenininha, pequena nesse contexto territorial, né? Linda e maravilhosa aquela região, eu sempre falo isso, toda vez que eu falo da Lagoa Mirim, eu recomendo que todos conheçam, né? É muito bonito esse lugar. Mas vejam, a pergunta que eu faço é sempre esta, e continuo fazendo. Quantas represas nós temos na bacia da Lagoa Mirim para abastecimento de lavoura irrigada de arroz? Tanto no Uruguai quanto no Brasil. Esta pergunta simples, nós não sabemos a resposta. Eu vou ter estimativas. A estimativa. Então, eu vou fazer gestão de água sem que eu saiba quantas represas eu tenho nesta bacia que vão afetar diretamente o sistema hidrológico. Isso, se eu estou falando de uma realidade que é da Mirim, que é uma bacia de 70 mil quilômetros quadrados, se eu expandir isso para a Amazônia ou para o Prata, não é? Então, acho que eu falei demais para responder a tua pergunta, mas a minha resposta, a principal barreira hoje é uma miopia diplomática para conhecer efetivamente o que são recursos naturais. E aí, recursos hídricos faz parte disso.
Muchas gracias, Valdir. Súper clara la respuesta, no fue muy larga, no estuvo bien. Leandro tiene una consulta para hacer, si la quieres hacer, Leandro, realmente. Bien, gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que decía Valdir a tu consulta, Alejandra, ¿no? Y yo me preguntaba, Valdir, si en la Cuenca del Plata que existe este organismo, el CIC Plata, este comité interjurisdiccional que ha cumplido 50 años ya, si no podría ser para esta cuenca ese organismo que vos planteas como para gestar, digamos, que esta información se maneje con la misma escala, con el mismo lenguaje de datos. Y si alguna vez, ya que habías comentado de que habías participado en reuniones del CIC Plata, se planteou isso, não? Sim, obrigado pela pergunta, Leandro. Olha só, veja, sim, já participei por pelo menos 5 reuniões desse comitê, em diferentes momentos. O mais recente foi agora não lembro, 2018 talvez, ou 19, quando foi o nosso Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos em Foz do Iguaçu, no qual teve uma reunião especial, inclusive, sobre a Bacia do Prata. Eu participei e bastante interessante. Mas o comitê, esse grupo, ele tem interesse. Mas aí entra uma outra dificuldade que sempre acaba surgindo, que são as ausências de financiamento para esse tipo de projeto. Então, apesar da Bacia do Prata já ter uma história longa, ainda não conseguiu, esse grupo não conseguiu ter uma base de dados única, sistematizada, padronizada. Então, o que nós falamos do ponto de vista de sistema de informação geográfica é aquilo que acabamos fazendo de maneira amadora científica ou científica amadora. Colchas de retalho, não sei se me entendem em espanhol, não sei se colchas de retalho, mas é um compilado de bases que eu tenho no Brasil, bases que tem no Paraguai, bases que tem na Argentina, junta, tenta fazer uma adequação, bom, a melhor escala é 1 para 250 mil, é essa que vamos utilizar. E aí deveríamos ter um financiamento para aprofundar e tudo mais. Então, ainda existe essa ausência de financiamento também, né? Os estados membros, né, os países, eles investem pouco hoje nessa questão de levantamento sistemático de dados, né? Existe uma falsa ideia, na minha opinião, de que as tecnologias ou as geotecnologias, né, os sensores remotos, como os satélites que estão aí gerando informações todo dia, resolvam este problema. E para quem for estudar um pouquinho de cartografia básica, vai ver que a gente precisa avançar um pouco mais do que simplesmente fazer imagens de satélite, né? Então, nós precisamos, por exemplo, se eu quiser fazer um mapa ou um modelo adequado de topografia, eu preciso avançar em alguns estudos, em alguns levantamentos que, às vezes, o sensor que está sendo disponibilizado não atende. Então, existem esses esforços, eu reconheço, acho que eles são significativos, especialmente do ponto de vista técnico, de articulação técnica, de cooperação, mas ainda esbarram, por exemplo, nas demandas. Então, no Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos de Foz do Iguaçu, que me fale aqui o ano, se foi 17 ou 18, esse tema foi levantado, eu inclusive fiz parte de uma discussão, de uma mesa redonda lá sobre isto, mas todos foram unânimes em dizer assim, bom, ok, isso é ótimo, é bom, precisamos, mas não temos financiamento. Então, temos que buscar convencer os nossos gestores a botar recursos para isto, né? Não sei se te respondi, Leandro. Sí, me respondiste, o sea que aparte de, digamos, de la situación esta diplomática, también quizás sea un poco falencia de los gestores hídricos poder llevar con esas demandas
a las instancias políticas, que todos estos trabajos, todo requiere información y el recolectar la información requiere recursos. Yo cuando te presentaba hacía mención al Observatorio del Objetivo del Desarrollo Sostenible 661, que ha sido desarrollado por el PNUMA a escala global, y ahí uno encuentra una delimitación de cuencas a distintas escalas, pero que, bueno, en el caso de lo que estuvimos estudiando, no coinciden con las cuencas delimitadas en un país. O sea, hay diferencias porque son metodologías distintas, ¿no es cierto?, con lo que llegaron a esos resultados. O sea, se requieren recursos para tener la información completa al día, para que cuando se la necesite, como es ahora en el caso de las bajantes de los ríos, o en el caso cuando hay inundaciones y estamos con niveles altos y los ríos, como vos decías, migran de curso, que es cuando se busca a los técnicos, se busca a los comités, pero si no tienen toda la espalda de la información, la cuestión histórica atrás, nunca las respuestas pueden ser lo mejor posible, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. No sé si tenemos alguna otra pregunta o alguien que quiera hacer una pregunta. Gustavo, sí. Estás con mute, Gustavo. ¿Ahora? Sí, ahora sí te escuchamos bien. Tá. A minha pergunta para o senhor Valdir. Valdir, você considera que o projeto que estavam falando antes de começar, dessa hidrovia do Porto da Charqueada, Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos, até Porto Alegre, pode ser um benefício para os dois países? Porque já tem muitos anos feito no papel, mas na realidade é que o avance é muito pouco. É benéfico para nós, para o Brasil? Essa é uma pergunta... Boa sua pergunta, Gustavo, obrigado. É uma pergunta que já tentamos responder de várias maneiras. A resposta, me parece que passa por nós, enquanto países envolvidos, neste caso especialmente Brasil e Uruguai, deveríamos sentar numa rodada de discussões, né, para elencar os problemas, as vantagens e as desvantagens. Do ponto de vista econômico, me parece, até onde me consta os últimos dados que eu acompanhei e tenho acompanhado desse projeto, que é um projeto que tem vários anos, né? Pelo menos que eu saiba, assim, mais de 20 anos esse projeto já está proposto aí. Então, assim, do ponto de vista econômico, meramente econômico, ele pode ser muito interessante, tanto para o Brasil quanto para o Uruguai. Se pensarmos, os dois países pensarem juntos, num processo econômico com uma mesma cadeia produtiva, ou seja, tinha uma proposta de trabalhar com a questão da celulose, fomentar a questão da celulose, depois vincular junto a isso a questão da pecuária, enfim. Isso, do ponto de vista econômico, poderia ser interessante. No entanto, nós teríamos que colocar nesta balança, nesta ponderação, os aspectos ecológicos do problema. A Lagoa Mirim, ela tem uma vulnerabilidade bastante elevada por conta do seu calado de navegação. Então, tem uma questão envolvendo, por exemplo, formar o canal de navegação ao longo de todo o processo, saindo de charqueadas, que inclusive fizemos uma ocasião um campo lá, maravilhoso lugar, andamos toda aquela região de barco, mas fazer um
canal de navegação, desde Charqueadas, que chegasse até pelo menos a entrada do porto ali em Pelotas, passando pelo canal de São Gonçalo, estudos que já foram feitos aí pelas universidades Federal de Pelotas, especialmente a Federal de Rio Grande, a FURG, fez bastante estudos lá sobre a questão da ictiofauna, a questão dos peixes, mostram que os danos ambientais, ecológicos ambientais, eles podem ser irreversíveis no médio prazo. No longo prazo, seguramente. Então, a ponderação que se faz, eu acho que esta deveria ser o mote nesses 20 anos de discussão, é de que tipo de solução, né? Qual é a solução? Se nós pensarmos em uma solução de navegação marítima nos moldes atuais, me parece que vai comprometer, porque só o trabalho de dragagem para construir esse canal e manutenção desse canal ao longo da Lagoa Mirim vai causar um dano bastante significativo a todo o sistema hidrológico da lagoa. Não só hidrológico, mas também da fauna, e, enfim, toda a questão de qualidade de vida desse ambiente aquático que extrapola a questão dos peixes, por exemplo, né? Não é só isso. Essa região é uma região que foi, inclusive, meu objeto de tese de doutorado, é uma região que é um dos maiores pontos de aves migratórias de todo o continente americano, de norte a sul, né? Então, assim, eu costumo dizer que a gente recebe visitantes aí do Alasca todo ano e da Patagônia. Em diferentes épocas do ano, são várias espécies, né? E se juntarmos esse processo de construção desse canal de navegação, junto a todo um modelo já de superfície que está pensado, que é também ampliação dos parques eólicos, né? Já tem uma quantidade de parques eólicos aí significativa na região, implementado, funcionando, e tem uma proposta de usar o espelho d'água da Lagoa Mirim como também local de instalação das torres eólicas, né? Isso ainda não foi para frente, mas existe esse projeto. Então, se a gente olhar para tudo isto, né, me parece que o econômico vai custar caro, do ponto de vista ambiental, no médio prazo, seguramente, no longo prazo, com certeza, no curto prazo, talvez não, porque a gente funciona muito assim nessa coisa, no curto prazo o econômico suplanta, mas no médio prazo os danos vão ser irreversíveis, e aí pode ter consequências, por exemplo, naquilo que já está operando, que é toda a questão do arroz, que usa dessa água, né? Então, certamente, eu diria assim, que teríamos alguns conflitos no futuro entre arrozeiros e a navegação. Por outro lado, olhando, e aí me parece que a ausência desse debate é de que poderia haver um outro tipo de navegação, né? Não uma navegação de grande calado, mas talvez uma navegação diferenciada, com novas tecnologias, com outros usos de material, com outros desenvolvimento de novas embarcações para esse tipo de ambiente. E isso não se fala, porque a gente está muito focado em gerar desenvolvimento a partir de um modelo que já está pré-concebido. Então, eu quero navegar na Lagoa Mirim. Então, eu trago os barcos que navegam na Lagoa dos Patos, na Laguna dos Patos, para dentro da Mirim. Bom, para fazer isso, eu tenho que mudar a lagoa. Não, em vez de mudar a lagoa, vamos mudar o barco. Vamos desenvolver junto, Brasil, Uruguai. O Brasil já teve uma indústria naval bastante importante, poderia pensar em construir ou projetar barcos que pudessem navegar aí de uma outra maneira, não sei. Eu penso que a resposta é bastante difícil, né? Porque são várias questões a serem levantadas que, na minha avaliação, ainda não foram abordadas. Está muito assim, é bom ou não é bom, né? Obviamente, eu não tenho nenhum problema em dizer isso, que do ponto de vista econômico, os dois países ganhariam, isso é indiscutível. Se a gente olhar só para a questão econômica, tudo bem. Mas eu acho que em 2021, olhar só para as questões econômicas não respondem às nossas demandas, né? Então, a gente... Obrigado, Valdez. Agradecemos. Mais uma pequenininha, pode ser?
Sí. Estamos un poquito pasados ya del tiempo, pero Está bien, agradecemos está mucho bien. tu pregunta porque sabemos que es súper importante este tema. Y bueno, y también estamos aprovechando todo lo que sabe Valdir de tantos años de experiencia. Yo creo que por la hora que estamos, agradecerles a todos y quizás, bueno, si hay interés, nos hacen llegar el interés y podemos organizar, cuando ustedes lo quieran, algún otro webinario donde Valdir nos pueda comentar de otros temas que sean de interés común. Entre algunos de nuestros países. Este tema de la Laguna Merín es obviamente muy importante, como otros de cuencas transfronterizas, y quizás también darle otras miradas, que sea, por ejemplo, unas miradas un poco más modernas, como puede ser de servicios ecosistémicos, que nos puedan brindar una valoración real de lo que el ecosistema nos está brindando como país y como sociedad, y salir de esa medida lineal puramente economicista. A mí me queda nada más agradecerles por estar acá con nosotros, a Valdir por toda su precisión y su generosidad en las respuestas. Leandro, si quieres hacer el cierre, por favor. Bien, bueno, agradecerles a todos, especialmente a Valdir, como, aparte de expositor, como presidente de GWP Brasil, a Hugo Albrieu, que es el presidente actual de GWP Argentina, y bueno, marcar la riqueza, ¿no es cierto?, de nuestros asociados, que surgen otros temas, y bueno, para eso está GWP, para facilitar la comunicación entre asociados para difundir el conocimiento, con lo cual invitamos a todas aquellas organizaciones que todavía no pertenecen a la Global Water Partnership, invitándolos a participar en gwp.org. Podemos encontrar cómo hacerlo, y lo único que es necesario es compartir nuestros principios de ir hacia un mundo con seguridad hídrica a través de la gestión integrada del recurso hídrico. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo próximamente, si Dios quiere. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Y por supuesto, perdón, el agradecimiento a Alejandra, que siempre está, a Corina, que nos recuerda, nos manda las cosas, y a Marcelo, que da el apoyo técnico para que puedan ser posibles estas reuniones. Muy bien, Un gusto. muy bien, gracias a Hasta todos. luego. Gracias. Chao, hasta Gracias, luego. gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, obrigado. Obrigada.